Nada encanta mais um aquarista do que ver seu peixinho dourado cheio de vitalidade, nadando e explorando cada canto do aquário. Qual é o segredo? Continue a leitura e aprenda como cuidar de peixe quinguil. Esse é um dos peixes de criação em aquário mais famosos e adorados. De nome científico Carassius auratus, ele também é conhecido como peixe japonês, peixe dourado japonês, goldfish e kinji. Hoje, você vai saber tudo sobre como cuidar do peixe quinguil. Confira. História do quinguil. O quinguil é originário da China, apesar de ser classificado como japonês. Os primeiros registros desse nadador dourado são de 265 a 419 d.C. Nesse período, ocorreu pela primeira vez a menção de um peixe dourado entre a criação de carpas. Alguns historiadores também dizem que a primeira aparição do animal foi registrada entre 618 e 907 d.C. O dourado japonês é fruto da cruza de várias carpas trazidas de todas as regiões da China para o imperador Zhaogou. Elas foram colocadas no mesmo tanque e reproduziram-se. No entanto, foi na dinastia Ming, 1368 a 1644, que o quinguil vivenciou o pleno desenvolvimento. Foi a partir desse momento que o peixinho adentrou as casas em aquários. Com isso, começaram a surgir as variantes dele, como quinguil telescópio, quinguil cálico, quinguil cauda de foguete e muitas outras. A exportação para o Japão só aconteceu no começo dos anos 1600. Logo após, o goldfish foi para a Europa e então ganhou o mundo ocidental. Na atualidade, o pequeno nadador é reproduzido em grande escala comercial. Para se ter uma ideia, em Maryland, Estados Unidos, são produzidos 5 milhões de quinguils ao ano. Cuidados com o peixe quinguil. Afinal, como cuidar de peixe quinguil? Ele não tem muitas exigências, mas isso não significa que não precisa de cuidados. Inicialmente, é preciso montar o aquário com o dimensionamento correto. O quinguil é descendente de peixes de tanques, por isso, precisa de bastante espaço, mesmo sendo considerado um animal pequeno. Primeiro, pense quantos peixinhos você gostaria de ter para, só depois, comprar o aquário com tamanho adequado. Tamanho certo do aquário. O tamanho do aquário vai definir o sucesso desse projeto. Sendo assim, faça as contas de quantos litros seu tanque deve ter. Calcule desta forma. Para o primeiro peixe quinguil, já são cerca de 70 litros. Para cada adicional da mesma espécie, some mais 35 litros. Assim, para ter 4 quinguils, é preciso de um aquário de mais ou menos 175 litros. Para você ter ideia, as medidas aproximadas dessa capacidade equivalem a 1 metro de comprimento, 35 centímetros de profundidade e 50 centímetros de altura. Filtragem do aquário. O peixe dourado japonês produz bastante sujidade. Por isso, o sistema de filtragem deve ser muito bom. O ideal é que o volume total de água seja filtrado 10 vezes a cada hora. Tomando como exemplo o aquário calculado acima, o filtro precisa trabalhar com 1.750 litros por hora. Vale lembrar que as camadas de filtragem devem ser respeitadas. A primeira deve ser a mecânica, que retém a sujidade mais grossa. Depois, vem a química, que absorve as substâncias dissolvidas na água. Por fim, vem a biológica, que consome a amônia. Depois de escolher o tamanho do aquário e instalar o sistema de filtragem e a decoração, é hora de colocar a água e deixar a bomba ligada. Faça isso antes de levar os peixes ao novo lar. Esse processo é importante e se chama maturação. Ele é necessário para o crescimento da microbiota que favorece a sobrevivência dos novos habitantes. Parâmetros da água. A água do aquário do peixe dourado deve ser de neutra alcalina, com pH entre 7,2 e 7,8. Ele é um animal muito sensível às variações desses parâmetros, principalmente a acidez. Por isso, é essencial medir o pH constantemente. Essa é uma dica importante de como criar peixe quinguil. Além disso, para manter a boa qualidade do meio, realize as trocas parciais de água regularmente, substituindo, em média, 20% do volume a cada 7 a 10 dias. Antes de fazer a reposição, deixe o líquido descansar por pelo menos 3 dias para o cloro evaporar. Com as medições frequentes, a boa filtragem e o tamanho certo do aquário, tenha certeza de que seu nadador ficará bem saudável. Aliás, você sabe quanto tempo vive um peixe quinguil? Ele é um dos peixinhos de aquário mais longevos, podendo atingir 25 anos. A alimentação. Você já sabe como cuidar de peixe quinguil pensando na manutenção do ambiente. Então, agora vem a parte divertida. Com os peixinhos dourados no aquário, é preciso alimentá-los.
O quinguil tem uma particularidade: o estômago dele não é funcional. Portanto, a comida basicamente passa intacta por ele e vai para o intestino, órgão em que se inicia o processo de digestão. Por isso, é essencial saber como alimentar o peixe quinguil. A comida precisa ser adequada para a espécie considerando essa particularidade do organismo. O quinguil precisa comer no mínimo 3 vezes ao dia. A quantidade ideal é aquela consumida em aproximadamente 4 minutos. Para começar, dê pequenas porções e conte o tempo. Logo, você vai acertar a porção correta por refeição.